Aí ele tá voltando o processo, que ele falou assim, olha, isso tá muito lá na frente, vamos voltar ao processo. Ele tá retornando o processo pro que a gente está tentando entender. Então ele tá falando assim para mim, olha, o Raft chegou. Acabou de aparecer por trás. Ele se Eita. levanta, outra energia completamente diferente. A hora que ele voltou, assim, que ele é como se ele tivesse fechado aquela cena para mim do futuro, ou eu vou chamar futuro porque a gente tem ideia de tempo, né? Ele fechou a cena e o Raft apareceu Hum. atrás dele, entendeu? O Raft já é imponente, ele tem uma outra energia completamente diferente, ele tem um ar científico, um ar, como eu vou dizer para você, dono do que ele fala, entendeu? E esse, o ser aqui é como se ele, Uhum. eu não sei explicar para você, ele, não é que ele baixou, ele deixou, sabe, assim, ele abriu o espaço, entendeu? Quando o Raft chegou, ele já abriu o espaço, ele fechou É. aquela realidade para mim, entendeu? Ele é como literalmente, ele fechou a realidade e eu já nem consigo, eu vejo ele, sabe como que eu vejo ele? Só o formato energético dele, só a assinatura, mas ele tá do mesmo jeito, com a É. placa cruzada, deitada, mas agora já tem aquela cena igual a da Matrix que eu te falei, eu vejo toda a cena ali de onde ele tá, tipo Matrix, Uhum. entendeu? Ele tá com a placa cruzada e tal, e o Raft já tá à frente, já tá posicionado, ele já tá numa posição humana, humanoide, mas tem traços de, como eu vi lá, entendeu? Já tem esse traço de, ele já tem essa imposição e ele pede para eu entender o processo. Então, ele está me perguntando aqui se eu entendi, primeiro que ele é rápido, direto, ele me perguntou se eu entendi o processo, né? Que o ser aqui estava tentando me mostrar. Eu falei para ele que ok, que Hum. eu entendi, eu só estou querendo entender qual que é a coisa. Aí ele está me mostrando. Ele falou, olha, o que ele estava te passando, o que ele trouxe para você é o começo da transição para que vocês se tornem aquela mente que vocês precisam se tornar, onde ele está te mostrando ali, logo ali, que a gente sabe que é o potencial, entendeu? Você vê que a energia Sim. mudou, é outra, tá? Ele está me mostrando, ele falou assim, olha, o que você descobriu, ou o que você já sabia, ou o que você trouxe, o que foi informado para você naquela situação, aonde você foi colocado a postos de ficar totalmente consciente aqui dentro da minha realidade e inconsciente na sua parte humana, porque você estava traduzindo direto para mim. É como se ele tá me falando, é como se eu estivesse dentro da sua mente, né? É uma outra condição. Ele falou assim, é um outro tipo de trabalho dentro daquilo que você faz, totalmente diferente desse que você está acostumado a fazer. Porque eu consegui que você desse o passo ao lado, né? Que você deixasse eu explicar dentro da minha condição, entendeu? Naquele momento, houve essa permissão da sua parte, houve essa permissão da energia, né? E eu consegui fazer com que isso acontecesse. E assim, ele disse para mim que não, eu não esqueci. Está no meu subconsciente, e eu sinto ele se aproximou de mim, ele pôs a mão aqui na altura as patas, assim, ele abriu assim a pata, atrás da minha cabeça, e ele está pedindo para eu trazer como se eu fizesse essas memórias daquele momento, entendeu? Você Tá. entende isso? Ele veio com a pata de pé, atrás, né? Ele me virou e ele pôs a mão, assim, tipo a pata, né? Parece uma mão, mas é uma pata. Ele pôs e falou: olha, você sabe, não tem nada esquecido dentro do subconsciente. Na verdade, você estava bem consciente, sim. A diferença é que o processo era outro, tá? Então, vamos trazer as memórias ativas aí, avivando essas memórias, voltando para essas memórias, porque elas estão aí. Eu vou te ajudar, ele está se pondo um pouco para trás agora. Ele falou: eu vou te ajudar e a gente vai trazer tudo de volta. O processo que você trouxe, né, e que você está tentando trazer aqui, e você sabe que é importante que você fale sobre isso, é exatamente o que o ser aqui está te explicando. Ele aponta para o ser que está ali energeticamente, né? A diferença é que você precisa se lembrar com mais detalhes, ou com mais minúcias de Uhum. como faz isso. A mente humana tem essa capacidade, você sabe dessa capacidade, você tem memórias disso, porque você já fez, você já participou de outros processos biológicos parecidos com o que houve na Terra. Outras estrelas, outros lugares, outros planetas já aconteceram. A Terra não é, a gente já sabe disso, e ele está dizendo que o projeto já sabe disso, não é novidade para ninguém que quando se arma um projeto, quando se sustenta um projeto de vida biológica, de existência, quando é feito assim por várias espécies, um mix, como é o caso da Terra, né, que ele me mostra como se a gente fosse realmente, ele dá uma conotação assim, tipo, como se a gente fosse um experimento, entendeu? Mas ele falou assim, olha, não tem nada de gado, não tem nada de conotação
baixa ou dramática, tira o drama, ele fala para mim, sabe? Não vem com drama. Vocês todos aqui que estão participando desse projeto, né, da Terra, vocês vieram conscientes, vocês vieram sabendo o que iriam fazer, conhecendo o projeto, não tem nenhum drama, não tem nada, isso aqui não tem nada que não esteja dentro de de um plano maior, e todo mundo concordou estar aqui, entendeu? Então, todos nós sabíamos que seria uma tentativa biológica de transformar uma matéria muito densa em algo que expandisse por si só e chegasse àquele ponto onde me mostrou lá no futuro, aquele super-humano, né? Isso é um projeto, já aconteceu com outras espécies, várias espécies já passaram, espécies conhecidas que chegam ao projeto o tempo todo, elas já passaram por processo. É lógico que cada processo é adequado ao seu próprio sistema, a sua própria, as condições que tem dentro de, vamos dizer assim, de atmosfera, de densidade que tem nos seus planetas ou nas suas estrelas ou nos seus mundos, entendeu? É adequado à própria física do lugar, né? E até respeitando essa física. Então, são corpos que às vezes têm formatos diferentes, pesos diferentes, gravidade diferente, mas que, assim, a ideia de se fazer o teste, né, biológico, transformando a biologia em algo diferente, numa terceira resposta, ou numa matéria que é ao mesmo tempo matéria e energia, não é nova. Isso já aconteceu outras vezes, não é novidade. O que a gente está fazendo, na verdade, a gente está repetindo alguns processos. Alguns de nós que estão aqui vieram voluntários, entendeu? Para repetir o processo, né? E alguns seres estão trazendo isso à memória, estão se lembrando de partes ou de pedacinhos de como faz isso, e por isso que eu venho com essas memórias, eu tenho esse hábito de quebrar as repetições, porque é uma coisa que a maioria aqui, ou grande parte desses seres que estão aqui, já fizeram e estão só retomando. Então ele falou para mim que essa condição de eu querer trabalhar esses níveis de consciência é porque eu já vi, entendeu? Eu já vi isso acontecer, eu estou só tentando me lembrar como faz isso, trazer para essa realidade, entendeu? Então ele falou para mim que toda essa questão de a gente começar a pensar num ser humano que consegue ter uma amplitude e evoluir e dar esse salto tão grande que a gente tenta dar aí para a humanidade, está muito envolvido com essa questão de trabalhar essas coisas pequenas, entendeu? Os pequenos hábitos, os paradigmas mentais. Ele falou que eu tenho uma inclinação muito natural para escrever sumamente, apesar de não entender a verdade, e é por isso, é porque eu me lembro, ou eu tenho memórias disso, e eu estou tendo que trazer. E ele falou que cabe ao projeto passar essas informações à frente, porque vão ajudar outros humanos a entenderem os seus processos. É aquela velha história de entender como a mente funciona. Então ele volta a falar, se você não entende como funciona a sua parte mental, se você não sabe da sua capacidade cerebral, como que vocês como espécie querem aprender, até mesmo entender os aprendizados que estão chegando aqui entre várias consciências. Ele está me mostrando uma série de consciências que estão esperando para chegar, porém eles estão esperando essas mudanças. Aí ele está me mostrando nós aqui do projeto passando por situações como se fossem cutucões, situações, sonhos, coisas diferentes para a gente acordar, sabe? Assim, ele é muito direto, uma mente muito fria, analítica, assim, sabe? Diferente do que eu esperava de um felino, mas ele é desse jeito. E ele tá falando, olha, tá acontecendo coisas da vida de vocês, né? O sistema tá tentando mostrar para vocês o que vocês precisam entender. Que é assim, acabou essa história de vocês acharem que vocês vão continuar fazendo as sessões e o que vocês estão fazendo da forma como vocês fizeram. Porque, assim, não se tem resultados diferentes repetindo ações iguais, entendeu? Então, à medida que vocês mudam, expandem e criam novos caminhos mentais para trazer as informações, ele está me dando exemplo da Natália, né? Ele falou assim, olha, você se surpreendeu, outras pessoas se surpreenderam com a Natália trazendo uma informação de um ser onde ela deu passo para o lado, trouxe a informação direto do ser, né? É uma condição nova. Ela ficou surpresa, ela está surpresa até hoje. Eu acho que ela está processando essa informação até agora, né? Ele falou, porque nós estamos trazendo coisas para que vocês, o sistema está trazendo coisas para vocês mudarem e quebrarem os paradigmas mentais, de trazer a coisa do mesmo jeito, né? Se tem consciências com diferentes formas de parear com vocês, elas precisam que vocês estejam vibrando, frequenciando em outras formas de trabalhar o próprio cérebro, para que elas possam ter a chance de parear com vocês, entendeu? O Rafa me disse assim, olha, no começo dessa sessão você nem tinha condições de falar comigo, veio outro ser primeiro, né, para fazer o trabalho,
dentro da linha dele, e agora sim você está se preparando, porque você vai abrindo seus caminhos mentais aí dentro, o fluxo da compreensão vai chegando, e aonde eu posso entrar na sua frequência e tentar te passar. Mesmo assim, ele me cobra para que eu faça os processos, entendeu? De aumento de capacidade cerebral, porque ele falou assim, é aquela velha história de que outros seres já repetiram para mim. Tudo aquilo que você tem informação e não usa é algo irresponsável que deve ser tirado de você, então, num dado momento, ou atrofia, entendeu? É a história de pendurar as coisas no cabide, né? Ele falou, se você conhece o processo, se você sabe que isso é possível, então você tem que fazer o processo acontecer, porque não tem como você repetir as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Vocês estão esperando resultados diferentes, vocês têm história para terminar, vocês têm livros para trazer, vocês têm continuidade de histórias de outras espécies, até da sua própria espécie para trazer, porém, vocês estão mantendo o mesmo nível, entendeu? De mente, de consciência do começo desse projeto, que já andou, é como ele me mostra tipo um termo que a gente usa, a fila já andou, entendeu? Então ele fala para mim assim, chegou a hora, é dada a hora de vocês trabalharem esse nível de, ele tá dizendo assim, que é muito particular como cada um vai fazer, e não necessariamente precisa ser igual, até porque ele falou para mim, seria ridículo, você sabe, né, alguma consciência chegar para vocês e trazer uma fórmula, ou trazer uma metodologia. Mas ele falou assim, chegaram várias informações de como fazer o processo e adequar o processo a cada um. Nós demos referência de alimentos que ajudam, né, na parte cerebral, nós demos técnicas de como fazer isso, nós ensinamos vocês literalmente em sonhos, em situações, em condições, em várias coisas, a gente vem mostrando para vocês como cada um pode fazer. Está sendo dado vários exemplos em várias esferas diferentes, em várias formas diferentes, para que se adeque ou fique adequado no entendimento de cada tipo de... Eles são muito conscientes de que cada um tem a sua própria frequência e cada um tem suas próprias inclinações, mas estão vindo informações que às vezes nem vêm pelo canal para que serve, é como se vestisse a luva, entendeu? Ele tá me mostrando vestindo assim a camiseta. Então, vamos supor, algumas vezes alguma informação que é para mim chega através do outro canal, tipo a Mariana, tipo outro canal, entendeu? Mas até ela, quando a pessoa tá recebendo essa informação, ela até sabe que aquilo não é muito para ela tem esse nível de consciência, porque ele tá falando, a informação está chegando, vocês precisam pegar, o nível tá, é como se estivesse subindo, ele fala para mim, a fila tá andando, a coisa está subindo e vocês precisam acompanhar. E é interessante que ele está falando o seguinte, que tudo que a gente está trazendo no projeto, as informações que estão chegando, que são apuradas, que viram material, livro, que futuramente vai virar um material que vai ficar disponível aí em várias plataformas diferentes, vai ser acessado por muitas gerações e por muitas pessoas, é feito de uma forma tão... A gente está aprendendo a fazer de uma forma tão lapidada ou tão trabalhada, que vai chegar um ponto em que a informação central vai acontecer como aconteceu nas paredes ali do Egito, sabe? Eles aprenderam, ele mostra assim que outras culturas antes daquelas já faziam aquilo até chegar naquela civilização que conseguiu colocar de uma forma em que qualquer pessoa que chega ali na frente que entende, né, o significado daqueles desenhos, traduz e consegue achar a verdade central ou a informação central, entendeu? A essência da informação. Então ele está falando para mim que a gente está partindo disso com o projeto. Ele falou que a gente vai perceber isso, que mesmo sendo dificultoso ainda para trazer, para traduzir, porque as mentes não estão sendo trabalhadas para trazerem com mais rapidez e com menos, assim, ele até me fala enrolação, entendeu? Sabe, assim, tipo, o tempo, as pausas, não achar as palavras, tudo isso aí está sendo lapidado, porque à medida que vai sendo, é como se tivesse dado um acelero na gente, entendeu? Tá acelerando a coisa, sabe? Tipo, tá movimentando e a gente vai perceber que essa necessidade. E se a gente não se adequar à necessidade, simplesmente a gente vai começar a ficar em desconexão, vai começar a se sentir destoado até que a gente vai sair do projeto. E ele tá falando pra gente parar com o drama, tipo, de sentir as perdas, porque não tá perdendo, entendeu? É uma dança das cadeiras mesmo. Então, ele volta a falar, né? Ele fala, olha, vocês conhecem os processos, vocês sabem o que tem que fazer, vocês sabem que vocês vão ter que se adequar, vão ter que estudar mais, se abrir mais ao conhecimento, à lapidação, à autolapidação, e à medida que a coisa vai acelerando, vamos correr atrás da informação, vamos fazer. Então ele está falando para mim, esse exemplo que o ser aqui me trouxe, o Leãozinho me trouxe aqui, vou chamar ele carinhosamente de Leãozinho, me trouxe, é uma forma bem, ele falou assim, olha,
mais desenhado que isso não tem. É por isso que ele veio primeiro, porque eu gostaria que, né, a gente precisava passar uma ideia desenhada para que todas as outras consciências aqui do projeto possam ter uma compreensão. Parece bobo para você, porque o teu cérebro funciona numa velocidade hard, entendeu? Mas outras consciências vão entender dessa forma, não qualificando, mas é maneiras de entender. Então ele trouxe algo simples que cada um vai conseguir traduzir dentro de si como fazer, entendeu? Ele está falando para mim: passe a informação, não guarde a informação não é sua, a informação é de todos, é para todos, que é assim, a mente tem não só condição, mas qualidade expansiva, e ela precisa ser trabalhada a esses níveis. Os caminhos, os métodos são muitos, vocês estão se lembrando, cada um de um jeito. Ele está falando, você está trazendo algumas técnicas de como fazer substituições e até quebrar paradigmas e hábitos e tal, que é algo interessante, é algo inovador dentro de uma ideia de que a gente só remedia. A psicologia, a psiquiatria atual, as pessoas que trabalham a mente humana, elas tentam remediar com outras repetições. Assim, não adianta você achar que o método de substituição ele é lento, sabe, por repetição. Tipo, você mudar um hábito por repetição. Ele você é totalmente arcaico. Ele está mostrando uma ideia tipo, arcaica. Ele falou, você pega um novo hábito e você tem que enfiar a goela abaixo. Ele falou, isso é totalmente arcaico, porque é disfuncional, pode dar certo ou não, pode funcionar ou não, pode ser que num dado momento a mente reaja à informação e fique no confortável. O que a gente quer, na verdade, é tirar a ideia do conforto da mente brigar pelo conforto, entendeu? É natural a vocês repetem isso por milhares de anos, não brigar com o confortável. Eis que o momento está dizendo assim, como eu desarmo o confortável sem causar uma briga entre mente entre uma coisa e outra, entendeu? Essa é a metodologia nova que ele está querendo dizer para a gente trabalhar. Esse é um novo método. É não causar... Ele falou assim, é perder muito tempo você ficar discutindo com o seu próprio cérebro. Porque num dado momento, a repetição que é feita por muitos anos acaba vencendo. O confortável sempre vai vencer. Vocês gostam do confortável. Por isso que vocês ficam aí milhares de anos dentro de uma mente que evolui muito pouco. Entende? Porque o confortável vem sempre. Então ele falou assim, a gente já entendeu que métodos que eram utilizados até agora valeram para aquele momento, mas eles não podem mais ser utilizados. Porque assim, se eles continuarem a ser utilizados, é uma margem de assertiva muito pequena, entendeu? Ele falou, a gente acerta o quê? 40%, 35%? Ele falou, não dá mais para vocês ficarem trabalhando nesse nível, entendeu? É o momento de achar outros caminhos mais inteligentes ou caminhos mais viáveis, condições, pensar, usar, né? A capacidade de lembrança, a capacidade de memória. Ele falou assim, está sendo lançado aí, está aí na rede para vocês, dar os picos de consciência, alcançar as informações ou trazer de dentro das cápsulas, abrir as cápsulas, né? Dentro de vocês, então vamos usar a informação. Mude a trajetória. Se não funciona, se não tem uma resposta assertiva de volume alto, né, de uma quantidade, de porcentagem alta, mude o processo para ficar mais assertivo. Então, volte à rememoração. Aí ele explica que, quando a gente volta o processo para o momento de start, a mente perde o controle, entendeu? Do cômodo, do confortável. E acontece substituição imediata, entendeu? Ele falou que à medida que a gente for fazendo isso, a gente vai perceber quanto vai aumentando a capacidade cerebral, sabe? Que você vai fazendo as substituições. Aí ele fala para mim, o problema, a questão agora é você entender que você precisa fazer esse trabalho diário. Nos momentos, você vai aumentando, sabe assim, por quantidade de tempo. Ele falou assim, olha, o que acontece? Ele tá me dando exemplo assim, quando você vai pra academia lá, a primeira semana, os 3 primeiros dias, você quer morrer. Você vai o primeiro dia, o segundo, o terceiro, você não quer voltar nunca mais. Mas aí dentro de você, alguma coisa, um amigo ou alguém que vai com você te força a ir pro quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Chega lá no 8º, alguma coisa dentro de você começa a mudar, porque você começa a ter uma condição assim, você respira melhor, você acorda com mais gás, mesmo estando cansado, mesmo estando com dor. Então, existe é como se tivesse assim, olha, é como se tivesse um retorno. Então, o cérebro entende assim, dói, cansa, mas tem um retorno. O retorno é o bem-estar, entendeu? Ele trabalha com compensação. A gente faz troca, você entende? O que compensa. Então, se compensar o sacrifício, a mente começa a se desarmar. Então, o que ele está falando é assim, se vocês já sabem que o cérebro funciona por compensação, pronto, você usa isso contra... É uma arma que você usa contra ou a favor de você com a sua mente.
é trabalhar com as compensações, entendeu? Você pega uma situação, né, e trabalha lá dentro da sua mente. Você já ir acostumando a tua mente de que uma mudança, por mais complicada, difícil que possa parecer, ela traz um resultado. Então, você já cria essa condição cerebral de imaginar que vai ter um resultado. O segundo é voltar. Ele falou, o método mais seguro é você voltar à memória da onde o hábito começou. É difícil? Dá trabalho? Sim, dá trabalho. Mas precisa ser dessa forma, porque é a forma mais assertiva de você mudar o hábito sem ter a condição da reação, entendeu? Aí, o que vai acabar acontecendo? Quando eu mudo o hábito, eu passo a me sentir melhor. A gente não está falando que o cérebro funciona por compensação? O que o cérebro faz? Ele gera uma substância que dá prazer cada vez que eu mudo um paradigma. Então, vai chegar um momento em que no meu dia, quase que instantaneamente, quase que automaticamente, eu vou criar, em vez de eu repetir ações antigas, eu vou repetir ações de transmutação. É como se cada dia eu mudasse o caminho de voltar para minha casa, achando outros caminhos para vir, entendeu? Todos os dias, e não seguir. Porque é muito comum a gente fazer isso, né? Ele tá me mostrando. Você pega lá, você vem pelo mesmo caminho, faz as mesmas curvas, entra na mesma. Só que assim, às vezes uma rua para baixo, uma para cima, uma que fica no meio, uma do lado, geralmente você não faz. O que vai acontecer com o tempo é todos os dias eu ter um interesse meu, entendeu? De mudar. Ah, mas esse caminho demora 1 minuto a mais. Mas a compensação que o meu cérebro sente é 1 minuto a mais, mas eu vi uma paisagem diferente. Entendeu? Eu conheci o cérebro, ele gosta da compensação, entendeu? É uma coisa natural, que ele falou que isso vai ser mudado à medida que a gente for mudando o cérebro com coisas pequenas que a gente considera, eles estão considerando uma coisa pequena, mas pra gente é um puta salto fazer isso, entendeu? Essas coisas que ele tá dando, essa demonstrativa aqui, são coisas pequenas, mas que pra gente é um puta de um salto. Quando a gente conseguir mudar isso daqui, tornar isso daqui um diferencial, ele falou assim, você imagina a hora que vocês transformarem a mente de vocês nisso aqui, que isso virá um hábito repetitivo, entendeu? Só que você concorda que é um hábito repetitivo de alta intensidade, de alto resultado, né? Porque todos os dias, durante o dia, se começar a aumentar as repetições, a quebrar as repetições e transformar o cérebro, ele falou assim, você vai construindo canais, neurônios e formas dos neurônios trabalharem completamente diferentes. Ele falou assim, é como se você colocasse na sua máquina aí, essas máquinas que vocês têm aí de ressonância, e vocês vão ver isso, vocês vão provar que o cérebro está abrindo, porque vai iluminar partes diferentes do cérebro para uma mesma função. Então vocês vão começar a ter provas, e aí vai gerar aquela sensação de conforto, de compensação, e isso vai ser crescente. E é uma medida que ele falou que vai ser assim, arrebentador, porque a gente vai ter um salto mental enorme, entendeu? E legal, que isso é gravado no cérebro, você sabe disso, a gente possui as cápsulas, né? Isso é gravado e passado para as gerações que vão vir. À medida que a gente for melhorando essa condição, a gente vai passando para as próximas gerações algo já pronto. Eles já vão vir em termos de DNA, com um DNA, uma formação cerebral já está compensada nisso, entendeu? Então ele falou assim, é uma limpeza que começa com... Ele falou assim, não se tem a ideia, como, por exemplo, nós tínhamos há um tempo atrás, onde você recomeçava uma civilização, então deu ruim, sabe, assim... Fiz o bonequinho aqui, o bonequinho deu ruim. E viveu lá 250 anos, 250 mil anos, deu ruim, não prestou. Eu exterminava esses bonequinhos e botava outros, não era assim? Ele falou, isso ficou em desuso, não tem sentido. A gente descobriu que tem outras formas de fazer o bonequinho ser funcional, até porque a gente chegou numa genética que é uma genética apropriada. Você já tem uma biologia apropriada, ela é uma biologia pronta, ela é super tecnológica. A questão de vocês usarem ela em sua totalidade ou em suas porcentagens maior ou não, é uma condição que vocês precisam fazer por vocês. Nós não podemos fazer. A máquina está aí. Se você souber ler a máquina e estudar a máquina, você descobre outras formas dessa máquina trazer resultados para vocês e funcionar em coisas muito maiores. Mas cabe a vocês descobrirem o funcionamento da máquina, né? O cérebro é uma cópia da própria estrutura de servidor, que é aquilo que a gente já tinha falado. Lembra que a gente falou que tudo a gente humano, né? Os projetos, ou melhor, a semeia, que o que existiu, a vida, ela copia sempre coisas que são espelhadas, né? A fonte, a existência, lembra que a gente falou sobre isso? Então ele está falando para mim, a sua máquina,
A máquina cerebral, ela também tenta copiar a própria regência do que a gente chama de fonte lá, que é onde guarda as informações daqueles supercomputadores, daqueles super servidores, entendeu? Então ele falou assim, é uma cópia constante de tudo. Então, usem a máquina a favor de vocês. Descubram o funcionamento, entendam como funciona e usem a favor. Se você sabe que trabalha com compensação, então passe a compensar o cérebro, só que num nível diferente. E não fazendo coisas simples, mas aumentando, vamos dizer assim, a dificuldade até de fazer as coisas. À medida que vocês trabalham essas dificuldades, ele está falando assim, ó, vocês se preocupam tanto em estudar, em entender de matemática, geometria, e aquelas contas enormes, física e tal, sendo que o mais simples, que é as coisas, o funcionamento base do cérebro de vocês não compreendem, né? E aí vocês usam um caminho muito mais dificultoso, que é partindo para o estudo de coisas que ficariam muito mais simples se você trabalhar essa base, entendeu? Então, ele mostra assim, com a abertura ou com a expansão dos nossos neurônios, trabalhando numa frequência de entender como o cérebro funciona, a gente chegaria naquelas fórmulas, naquela parte física, de química, aquelas coisas que parecem complicadas para nós, de uma maneira muito mais fácil, sabe? A gente teria uma compreensão, uma amplitude de compreender muito mais simples, porque naturalmente o cérebro expandiu, abriu caminhos, né? E está trabalhando em outras áreas. Ele falou, tem áreas adormecidas do cérebro de vocês que vocês fariam coisas e teriam memória, faculdades, né, de comunicação que estão lá adormecidas esperando. Então, à medida que você começa a mexer lá dentro, começa a acordar, vai descobrir funções, e aí dessa função, ele falou, dessa simples função que você está se lembrando agora, né? Essa simples coisa vai levar a outra, que vai levar a outra, que vocês vão descobrir outra, daqui a pouco vocês estão trabalhando com funções que o humano nunca imaginou trabalhar. Então ele foi falando para mim, o Rafa, ele fala assim, olha, essa situação de você ter comentado que não existe estudo, né, ainda sobre essas metodologias, ele falou assim, é algo desse nível que eu estou falando para você, realmente não existe, porque à medida que você trabalha a base do que é simples dentro dos copos, por exemplo, ele está me dando exemplo dos copos, da repetição dos copos, daqui a pouco ele falou, sua mente já está saltando para compreensões, que ele falou assim, eu nem vou estar falando para você aqui, porque o nível que vai acontecer, as aberturas que vão acontecer, são coisas que você mesmo desconhece. Né? É um salto, entende? Sim. É como se passar de fase. Ele tá mostrando um videogame, entendeu? Sabe aquela coisa da fase? Não tem como eu saber o que acontece na 14ª fase se eu não entendi a primeira. E o que está na 14ª fase, para a 13ª fase, né, vai me dar a 13ª que me dá a ideia ou a motivação para eu passar para a 14ª, entendeu? E quando chega lá na 14ª, eu passo a ter domínio daquilo lá, que é o material que eu preciso para a 15ª, você tá entendendo? Então ele falou assim, não adianta a gente pular lá na frente de passar funções que são muito tecnológicas ainda para tua compreensão, se você você tem que começar, você já entendeu a base de como que funciona. Essa é a base. A mudança dos hábitos é uma coisa simples, a compensação, a pronta resposta cerebral, a quebra do paradigma são coisas simples, que a sua própria psicologia tem estudado, porém ela acaba trabalhando em níveis que não são níveis assertivos. Tem uma assertiva assim, de 35%, 45% de resultado positivo. Ele falou, mas numa margem de 100%, 35%, 45% numa condição onde vocês têm uma energia favorável da própria Terra, vocês têm tudo favorável para a expansão, é a mesma coisa de você jogar fora a oportunidade. É como se você estivesse jogando no lixo oportunidades e coisas, vamos dizer assim, coisas que são essenciais e que estariam mudando todo o sistema da sua própria espécie, entendeu? É como se a gente tivesse realmente... sabe quando você tem algo muito bom ali, você não aproveita, sabe? Tipo assim, sua casa tem piscina e você tá um puta de um calor, entendeu? E você tá passando calor dentro de casa e a piscina tá lá. Você tá vendo, você tem noção que existe uma piscina, mas você não aproveita, entendeu? Por algum motivo você olha para aquilo. Ele tá me mostrando isso. A gente tem algo muito interessante aí, só que a gente olha pro negócio e dá conta, entendeu? Ele falou, vocês não se dão conta de que é muito simples, é muito fácil trabalhar os níveis. É começando do básico. Ele falou, não adianta vocês quererem entender o mais difícil, entender por que a física é diferente lá fora. Ele falou assim, olha, no seu sistema solar, a física
já não cabe dentro do sistema. Acontecem coisas dentro do seu próprio sistema solar que os seus cientistas não conseguem entender. Aí eles vão para as pranchetas e para os cálculos e morrem de estudar sem entender que o problema é na base da compreensão. A mente não tem capacidade de falar assim, não tem como você compreender o que você não compreende. A capacidade mental é essa e não vai, por mais que você expanda, entenda milhares e faça o melhor processo, ache os melhores computadores, se a base de vocês não tiver ativa, não tiver pronta para a próxima fase, não vai adiantar, vocês vão estagnar, entendeu? Onde a gente chegou é longe. Porém, ele está dizendo assim, tá aí, tá disponível. É simples, qualquer pessoa pode fazer. Ele falou, não precisa de nenhum profissional especializado, não precisa de nenhuma faculdade, de alguém ter estudado para entender isso. É simples. Qualquer criança, ele falou, por que você acha? Ele aponta de novo para o ser ali sentado, que é o leãozinho bonitinho sentado. Ele falou, por que você acha que ele veio desenhar o processo para você de uma forma simples? Porque é simples, parte do simples. Se vocês não entenderem a base, não adianta nada vocês pularem lá na frente e acharem que vocês vão fazer o negócio rodar. Porque sempre vai ficar como se fosse assim, faltando, sempre vai ficar dúvida, sempre vai ficar metade, entendeu? Porque a base não está estruturada. Entendeu? A gente não adquiriu o conhecimento da base. É o que ele está mostrando. Né? Então ele falou assim, tá aí, cara, não tem muito que vocês podem... a base é essa, é mudar, né? Chegou o momento, é dado o momento, vocês já estão com isso aí pronto, não tem segredo, não precisa de nenhum especialista. Qualquer criança que você explicar isso daí, ele falou, se você pegar seus 2 filhos aqui, ele falou, tá mostrando para mim, sentar com eles, né? A hora que isso tudo aqui passar, que você tiver mais calma, porque você é muito agitada. Ele falou, o seu processamento, você fica com tanta informação, você quer tanto passar curado que você acaba confundindo tudo. Ele falou, me deixa passar um monte de coisa. Ele falou assim, à medida que você for trabalhando o seu processo, que você aumentar a sua capacidade neural de compreensão, os seus filamentos e tudo mais, que você dê amplitude de entendimento, tranquilamente você pega um caderno, você mesmo pega um caderno e você explicar para os seus filhos aqui, ó, de 8 e 15 anos, eles vão compreender e vão passar a agir e vai fazer uma lógica no sentido total. Porque é aquilo que ele falou, que ele volta a repetir. Tudo que é vamos dizer assim, essencial, ou que é o material base, ele por mais que seja traduzido de forma diferente, o supra-sumo, a essência, tem que ter a mesma lógica de entendimento, entendeu? Sabe? Não tem que dar muita margem para compreensão assim diferente. É como matemática, entendeu? Ele está falando para mim, assim, ele está me dando exemplo, né? Ele falou assim, é a mesma coisa dos números. Quando você monta uma fórmula, a fórmula é aquilo e acabou. A não ser que você mude alguma coisa, algum número, alguma coisa, que você vai ter um resultado diferente. Mas, no contrário, o modo que a matemática age é aquilo, e acabou. Não tem interpretação para matemática. Ela é lógica. Tipo, entendeu? E problemas linguísticos? Porque assim, ó, tá bom, a gente vai expandir. Então, na teoria, a gente vai conseguir passar coisas que a gente, de repente, não conhece, não tá no nosso vocabulário. Vai ter um impedimento nesse sentido? Porque eu vejo que isso, de repente, pode ser um problema. A gente tá falando pra entender mim e não assim, conseguir. que à medida que a gente... Olha, o que acontece? Quando você muda um sistema, uma máquina como a nossa, cerebral, que você começa a mudar um sistema, você muda tudo. Então, vai ter uma necessidade, vai ser natural a inclinação, a vontade ou a necessidade de uma leitura maior, de compreensões maiores, de buscar o conhecimento. Entendeu? A inclinação é natural. Sabe, de você aumentar, expandir o teu conhecimento, expandir teu vocabulário, expandir tua... Entendeu? Vai ser quase que uma coisa natural. Porque é um processo que você começa... Ele falou assim, ó, é a questão de você mexer, entendeu? Você começar a movimentar e você sente que tudo o restante começa... ele tá me mostrando uma sensação, sabe assim, aquilo que... por exemplo, quando você estica uma corda, sabe assim, ele tá me mostrando essa cena, assim, uma corda, um cabo, e você começa a mexer aqui no começo, assim, ó, que até o final lá, ele mexe. Mesmo que seja bem extensivo, que esteja lá, vamos supor que essa corda tenha muitos metros. O movimento que eu fiz aqui, a ação que eu tive de movimentar aqui, lógico que aqui no começo o movimento é muito maior, né? Depois ele vai diminuindo, não é isso? Mas até a pontinha lá, algum movimento acontece. Isso. A corda ela não fica estável. É o que ele está mostrando que vai acontecer à medida que a gente começar a trabalhar.
vai ter uma mudança a nível de você querer, as mudanças vão acontecer naturalmente, entendeu? Vai ter uma expansão natural, uma inclinação, e aí vai começar a acontecer. Ele falou assim, olha, que tudo aqui é sincronizado, a gente já sabia disso, né? E tudo age por sincronicidade. À medida que você se lança uma mudança, até em termos energéticos, ele está voltando a falar para mim que isso é básico, e é verdade mesmo. Ele está falando assim, olha, você sabe que tudo é sincrônico e funciona por parear. Então, à medida que você muda a própria consciência aqui, a própria maneira da mente trabalhar, você mudou a frequência, você mudou a vibração. O que acontece com as coisas que estão em sincronia para chegar para você? Elas ficam pareadas naquela frequência. Entendeu? Então, o que vai chegar para você vai estar frequenciado naquilo que você já está trabalhando. Então, naturalmente, se você aumenta o nível, o que vai acontecer com a frequência que está vindo para você? A sincronicidade das frequências que estão chegando. Porque, assim, a gente emite e recebe, entendeu? É uma emissão de sinal, de frequência, que tudo que está ao redor, que tiver mais ou menos pareado, recebe e retorna. É um bate-volta. É aquilo que eu te falei lá das leis. Toda ação possui uma reação contrária proporcional e justa, entendeu? Se ela não couber aqui, ela não cabe. Lembra que a gente tinha falado disso? Então ela tem que entrar aqui. É o que ele está me falando. Se as leis da física são fundamentais, elas têm que caber, né, entrar em qualquer situação. Ela tem que entrar aqui. Se a mente modifica, ela passa a emanar um tipo de sinal. O que acontece com o sinal? Ele bate lá e volta proporcional e justo. Entendeu? Então, naturalmente, aquilo que vai chegar pra gente, as vontades, as inclinações, as pessoas, vai mudar o círculo de amizade, vai mudar o círculo de gosto, entende? De prática, até de interação social. Você vai ter necessidade vai começar a deixar... Isso já está acontecendo no projeto, né, Thiago? As pessoas já estão mudando, né? Já está tendo movimento, entendeu? As pessoas estão mudando as suas próprias vidas, os seus próprios hábitos, estão sentindo necessidade de mudar casa, mudar função, mudar emprego, mudar forma, mudar amizade, mudar relacionamento, entendeu? Então ele tá falando assim, isso não é novidade para vocês, isso já está acontecendo. Aí entra o hábito, lembra que a gente falou que é confortável? É o que ele tá falando. Por que a gente recebe com conotação negativa a mudança? Ele tá me dizendo, por que você recebe com conotação negativa? Porque naturalmente, o que acontece quando um hábito, quando uma resposta diferente do que você está acostumado chega? O que a tua mente faz? Reage. Não, mas isso não é confortável. Mas isso eu não conheço. Mas isso eu não quero. Mas não tá igual. Mas não é parecido. Entendeu? Não é assim, é a pronta resposta cerebral. Sim, à medida que eu começar a trabalhar e entender, primeiro que eu tenho que entender o conceito. O conceito é, não dá para ficar na mesmice. Não dá para eu trabalhar hoje, se eu quiser expandir como ser humano, se eu quiser expandir dentro do projeto, se eu quiser expandir minha vida, se eu quiser ter novos relacionamentos, se eu quiser ter novos resultados, eu tenho que movimentar. A movimentação tem que existir. O que é a movimentação? É a minha compreensão de que a coisa precisa mudar. Então, eu já venho aqui com o aceite dentro de mim de que uma mudança precisa acontecer. É o ponto de partida, entendeu? É onde eu movimentei a corda. Né? É o primeiro movimento que eu fiz na corda, entendeu? Existe o ponto de partida. Aqui precisa começar a movimentar. Entendeu? Então, ele está falando para mim, o campo de ação precisa existir. Então, você já começa a trabalhar a ideia dentro de você de que... Porque, assim, toda vez que você fala assim, vou mudar, o cérebro diz o seguinte, assim, dá trabalho. Vai ter que... mas dá trabalho mesmo. E... dá trabalho. Dá trabalho, tem que mudar um monte de coisa, não vai ser legal. E se não for mais igual? O que você vai fazer? E se a cor da parede não é mais branca? O que você vai fazer? Você tá acostumado com branco? E se mudar para rosa? Entendeu? É a pronta resposta, é o que ele tá me mostrando. Então, toda vez que a gente fala de expansão, a gente, vamos dizer assim, a gente protela a coisa porque dá trabalho. Porque o ponto de ação não acontece. O primeiro movimento da corda não acontece. Ele precisa acontecer profundo. É eu estar consciente. Eu preciso. O único meio de eu me manter com resultados diferentes, me manter no projeto, me manter na situação, é eu expandir. É eu fazer a corda movimentar. Esse é o ponto que ele está me mostrando, entendeu? Tudo que ficar na mesmice vai cair em desuso. Com as consciências estão pedindo, eu escuto um plural agora. Tem consciências que eu nem sei o que é, nunca nem vi, não está na minha frequência, mas eu sinto um plural por trás do Raft dizendo o seguinte:
comecem a movimentar e a trazer a expansão cerebral, a expansão da própria biologia. Vocês vêm falando isso há muito tempo, de que vocês têm capacidade, que vocês compreendem que precisa acontecer, a Terra está girando em torno disso, ela está se movimentando, ela está sendo cíclica, mudando coisas. Você pode ver que se cumpre, né, Thiago? Diferente do humano, que acaba tendo um pseudo livre-arbítrio, e vamos dizer assim, que ele não é que ele faz escolha, na verdade ele protela escolhas, né? É o que o Rafa está me dizendo, a gente protela as situações, a gente tem o dom da protelação e não das escolhas. Quando a gente protela, isso é na verdade, nosso livre-arbítrio, é protelar, não é mudar, entendeu? Ele está falando para mim assim, vocês têm esse direito, porém, você parou para perceber que o nosso meio à volta não protela? Um vulcão não deixa de explodir se ele tiver que explodir. Um animal não entra, ele não vai deixar de entrar em extinção porque eu acho que não tem que entrar. Ele vai entrar, entendeu? Porque é cíclico, a coisa é cíclica, ela segue uma regência. A única coisa que tem uma certa, vamos dizer, abertura, eu nem sei explicar o que é isso, porque é muito complexo para eu entender, mas ele está dizendo para mim assim, o único livre-arbítrio, entre aspas, ele está fazendo para mim, que vocês têm, o único poder de escolha que vocês têm é protelar, que é o que vocês fazem muito bem, é protelar. Mas num dado momento a coisa vai acontecer, entendeu? Mas você percebe que a gente fica atrasado em relação ao cíclico da Terra? Enquanto a gente vê a própria natureza respondendo diferente, mudanças climáticas, vulcões que precisam fazer o trabalho dele, as placas modificando, o que acontece com a gente que está protelando, que não acompanha? A gente sente os efeitos, não é isso? Então, na verdade, ele está dizendo assim que a Terra não sofre nada com nada. Quem sofre é o humano que está em cima dela, porque ele não se adequa. O animal, ele sabe do processo, ele não. Existe uma consciência plural, a gente já sabe disso, né? Sobre cada tipo, ou cada espécie de animal, que não sofre, não tem drama quando uma espécie entra em extinção. Entendeu? Não existe esse drama, sabe? De que, vamos supor, né? Que hoje não vai mais existir um tipo de passarinho, entendeu? Não existe nenhum drama por parte da Gaia, daquilo que a gente chama de ser Gaia, do ser vivo, terra, com esse animal que deixou de existir. Porque automaticamente precisou que fosse assim para que entrasse outro que esteja mais adequado, até esteja dentro do campo da energética. Não é uma substituição, mas é uma renovação do ciclo. Entendeu? Outro tipo de animal tem, que a gente vai ter espécies. Ele tá me dizendo assim, olha, quando vocês não tinham as questões climáticas e a destruição que vocês acham que vocês causam no planeta, né, com contaminações e tal, já acontecia extinção. O maior exemplo disso, dinossauros e mamíferos. Olha quanto mudou. Olha no mar o que a gente encontra de mudança, coisas que a gente não conhece. Ele falou assim, olha, vocês nunca foram responsáveis pelas questões cíclicas. As questões cíclicas seguem a regência. Vocês são responsáveis, ou vocês têm algum livre-arbítrio em protelar o processo de vocês. Porque vocês são uma condição colocada aqui que está sobre uma outra regência, e não uma regência plural, como é o caso dos animais, das árvores, entendeu? Da natureza, que segue aí alguns elementos. Tem como se fosse assim, ele está me mostrando, para dar um exemplo, tipo mestre elemental das árvores, entendeu? Só para me dar um exemplo do que é a regência, entendeu? Então, quem rege a árvore, a energia, a consciência, tem um mestre ou uma consciência que rege lá as árvores. Tem uma consciência que rege gato, você entendeu? Ela é cíclica, ela respeita ciclos. E ela não tem escolha, ela acontece. Nós não. Nós fomos implantados aqui como experimento. É como eu te disse e volto a falar, não confunda com rato, entendeu? Com laboratório, porque foi tudo concedido. E que também, assim, olha, outra coisa que ele está dizendo para mim, existem coisas que regem ciclos, que são externos, que vêm de outras regências, que movimentam coisas aqui, que eu acho que teria... Eu acho não, ele pede para mim não usar essa palavra. As 3 vezes ele já me corrigiu, não tem nada de acho. Ele está dizendo o seguinte, que existem ciclos que acontecem, que são movimentações que acontecem no universo, não só nesse universo, mas em outros universos, porque a gente sabe que é tudo cíclico e tudo interligado. Então a gente aproveita ondas onde o nível de consciência é aumentado, como se fosse assim,
em quantidade maior. Sabe essas ondas que a gente percebe, assim, que a gente teve, por exemplo, agora que a gente está tendo aí uma velocidade de informação, as pessoas estão se espiritualizando mais, estão procurando. Ele falou assim, olha, não é nada à toa. Vocês só tiveram essa velocidade da informação porque precisava ter um momento de consciência ou de conhecimento ou de querer buscar a consciência. Uma coisa está ligada à outra. Então, são cíclicos, são coisas que aconteceram em outras coisas que movimentaram aqui para chegar a esse processo. Entendeu? Facilitar. São dos facilitadores. É como se tivesse umas ondas facilitando o processo humano. Entendeu? Ajudando, dando um empurrãozinho, sabe? Assim, tipo, é isso que ele me mostra. Então, a gente conta ainda com esse processo, né? Que de tempos em tempos aí, de milhares e milhares de anos aí, acontece esse movimento, entendeu? Que é meio que um movimento cíclico que parte como base de movimento de ligação de universos, de processos que é muito maior do que o nosso e que dá um empurrãozinho nessa questão de consciência. Porque eles sabem também que não é que tem um prazo, mas tem uma direção para se tomar, entendeu? Tem algo para se cumprir, ou a humanidade precisa chegar, né, nisso aqui, porque é interessante imaginar que a gente vai estar participando de projetos ou de situações em outros lugares onde a gente vai estar repetindo, adequado à física, adequado à condição daquele próprio lugar, esse processo vai se repetir. Então é como se a gente pegasse a bagagem daqui, de como funcionou, né? O exemplo é bagagem mesmo, posso chamar de bagagem, posso chamar de experiência, para a gente fazer isso em outros lugares, em outros planos, ou parecidos ou não com a Terra, diferentes em termos de biologia, em termos de estrutura, de física e tudo mais, entendeu? Mas é interessante imaginar que é aquilo que ele está falando. Você tem lá outros seres que estão trabalhando no Projeto Terra, mas eles também já foram seres que participaram de outros projetos de seres que antecederam eles. Você entende isso? É expansivo o negócio, né? Então, sim, a gente está fazendo aqui coisas que a gente vai estar fazendo depois, exatamente como a nossa regência está fazendo conosco, aquilo que os seres que nos regem, que fizeram o Projeto Terra, nós seremos esses seres em outro lugar, entendeu? Projetando outras formas de existir criativamente de outra maneira. Isso vai se repetir, vai acontecer. É lógico que respeita uma outra ordem, né? Um outro ciclo, uma outra... É diferente, não é nenhum... É interessante porque ele me mostra assim, né? Que é igual e diferente, sabe? Chega a ser ridículo dizer isso. Mas, assim, a gente tem os planos de existência. É lógico que a matéria, às vezes, a matéria biológica é completamente diferente, porque respeita as leis da física daquele lugar. Mas a ideia central de expandir é uma ideia que já vem como se fosse assim, enraizada, sabe? Nas espécies, entendeu? Aquelas que antecederam essas, que antecederam aquelas, que vão repetindo e vai repetindo o processo. Então, nós também vamos fazer isso. Ele está mostrando, o Rapid está mostrando assim, olha, vocês também vão chegar lá, ao ponto de ser co-criadores de uma outra nova espécie, né? De uma outra nova fusão de biologia, né? De uma outra espécie que foi, né, desenvolvida, planejada, entendeu? Então, é algo que a gente vai estar fazendo. É legal isso, sabe? Ele mostra de uma forma assim tão simples, sabe? Parece uma coisa tão fácil, tão simplificada, tão óbvia, sabe? Aí ele está falando, o processo de entendimento de tudo isso depende muito do nível de consciência. Ele falou, não tem como eu explicar para você algo que você não tem capacidade de entender. Você só pode entender o que você tem capacidade de entender. E para você chegar a níveis onde a capacidade de compreensão seja maior, não tem nada a ver com você enfiar a cara lá. Eu estava pensando nisso essa semana, sabe? Em me dedicar mais tempo para estudar tal, as coisas. Ele falou, olha, seria legal, porque você vai aprender, você vai amplificar o seu vocabulário. É aquilo que ele volta na explicação. Naturalmente, quando você movimenta a coisa, que é o que eu estou fazendo, o movimento, eu já senti interesse em procurar leituras, né, sobre física, termos físicos, entender das leis físicas, entendeu? Ele falou, você vai recheando o teu vocabulário, porque você já está preparando a tua mente para o salto. Então, para traduzir aqui no projeto de uma forma que fique melhor, já que a minha inclinação já percebi que é na linha científica, na linha do planejamento, né, das criações, eu já percebi que eu tenho muita inclinação nisso. Então, naturalmente, a minha mente já vem sendo cutucada para eu me interessar por esses assuntos. Por isso que eu tô tendo, ele tá falando, por isso que você tá tendo essa vontade de procurar
que entender. Ele falou, tá chegando assim, é como se estivesse semeando, sabe? Jogando informações pra gente, para que a gente entenda, né? Para que a gente esteja assistido, sabe? A situação, o que ele fala para mim, o que ele volta a falar é que a gente não está sendo lançado a isso a esmo, sabe? Tipo assim, não é uma obrigação, a gente não está sendo jogado para um negócio novo, entendeu? É sempre assistido. Ele falou, porque assim, a regência toma conta de tudo, né? Vocês estão sendo regidos, existem sincronia, existe apoio. Tanto existe apoio que está chegando informações, está chegando de um lado, de outro, sustentação, movimento, não vai ser jogado a esmo, sabe? Mas vocês precisam entender a informação. Já passou do tempo de vocês entenderem o processo e largarem o drama de lado, né? Ele está falando aqui para mim que a gente tem uma natural inclinação a dramatizar o processo humano, né? Como se a gente tivesse jogado, assim, sabe? Né? No negócio, como se as coisas fossem trazidas para nós. Ele falou, não, vocês estão amparados, tá? Já chegou um monte de informação, está chegando mais informação, está chegando maneiras diferentes de traduzir, vocês estão descobrindo formas diferentes de trabalhar, formas diferentes de falar, inclinações para estudar. É tudo um processo que já está sendo formatado, é a corda balançando, entendeu? Se ficar alguma dúvida, pode perguntar, né? Se você tiver alguma dúvida, Thiago, você pergunta, porque ele falou para mim assim, não adianta a gente estender para frente se vocês não fizerem o básico, entendeu? Ele é bem racional, adoro ele. Tá. Ele viu que eu tenho, ele bem lógico, assim, sabe? Ele falou, então se você tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, ótimo, pode fazer, tá? Mas assim, não adianta eu ir muito mais à frente na explicação, porque é aquilo que ele falou, a primeira fase, que vai levar a segunda, que vai levar a terceira, e a gente vai descobrindo as outras fases. Apoio, sustentação, sempre vai existir.